Queridos, tudo bem? Graça e paz. Sou o pastor Paulo César Oliveira, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo, uma mensagem para você que Deus colocou no meu coração, que eu tenho estudado e tenho meditado, tenho pregado sobre isso. E a ideia é a gente fazer um seminário sobre o Espírito Santo. Então vou dar uma introdução sobre o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, quem é e o que faz o Espírito Santo. Uma outra pergunta que eu quero fazer é possível alguém ter porção dobrada do Espírito Santo? Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Você sabe o que significa batismo com fogo? Você sabe a diferença entre Espírito Santo e o Espírito do homem? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico, tão bacana, tão especial. Então, batismo no Espírito Santo significa você receber o revestimento do Espírito Santo e automaticamente você também recebe dons especiais, dons específicos, que nem sempre falar em línguas é a única evidência do batismo no Espírito Santo. Embora muita gente acredite que falar em línguas é a única evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, só que não é verdade. Existem pessoas que não falam em línguas e acredito eu que são pessoas cheias do Espírito Santo também. Então, batismo no Espírito Santo é aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito Santo, todos, a Bíblia fala, foram cheios do Espírito Santo. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz assim, eu vos batizo com água, mas ele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias suas alparcas, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? Nós já falamos. E agora, o que é batismo com fogo? Você sabe o que significa? Batismo com fogo? Tem gente que acha que é uma dose a mais do Espírito Santo. Mas batismo com fogo nada mais é do que o batismo da caminhada, ou seja, da caminhada da pessoa até o inferno. Por exemplo, que o texto, no versículo 12, está escrito assim, ele tem na sua mão uma pá e uma eira, e o trigo ele colocará no seu celeiro, e a palha ele jogará no fogo. Então, o que é a palha? A palha é aquele cristão que não tem compromisso, não tem dedicação, não é sincero, não é uma pessoa fiel ao Senhor. Então, esse é a palha. O trigo é aquele crente fiel, que serve a Deus, que dá resultado, que dê fruto e tal. Então, batismo com fogo não é uma dose a mais do Espírito Santo. Batismo com fogo é inferno, é fogo do inferno. Só você entender. Depois, se você quiser me perguntar melhor, eu vou poder te responder, porque não dá para falar tudo aqui nesse vídeo. Uma outra coisa que eu quero te falar é que o Espírito Santo já foi derramado de uma maneira igual para todo mundo. Não tem ninguém que tenha mais Espírito Santo do que outra pessoa. Todo mundo tem a mesma dosagem do Espírito Santo. Em João 3, versículo 34, diz que Deus nos deu o seu Espírito sem medida. Ou seja, não tem medida. Não existe mais para um, menos para o outro. Não existe Deus e Deus foi mais com a sua cara do que com a minha. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele derramou a mesma porção do Espírito para todas as pessoas. Na verdade, todo mundo recebeu a mesma porção, todo mundo recebeu a mesma dosagem, todo mundo recebeu o mesmo poder e, na verdade, você foi também agraciado com esse poder de Deus na tua vida. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, não foi dado por medida,
A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito, todos. A Bíblia diz em Joel 2,28, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, todo mundo que entregou a sua vida a Jesus, recebeu a mesma porção do Espírito. Não significa que alguém recebeu menos e outro mais. Uma outra coisa que eu quero te falar é que o Espírito Santo, você precisa fazer uma separação entre Espírito Santo e Espírito do homem. Tem gente que ele acha que o Espírito Santo, o Espírito do homem é a mesma coisa. Não, você vai encontrar na Bíblia Espírito Santo, letra maiúscula, Espírito do homem, letra minúscula, Espírito maligno, letra minúscula. Então você precisa prestar muita atenção de como está escrito e você tem que examinar também o contexto, tá? Porque às vezes pode ter um erro aí de escrita, mas você examina o contexto e você vai perceber, não, aquele ali trata-se do espírito humano, aquele ali é o Espírito Santo, aquele lá é o espírito maligno. Então você tem que ter essa diferença. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 32, está dizendo assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o que significa os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Que cada profeta, de cada pessoa, tem o seu próprio espírito. E uma outra coisa nesse texto que a gente aprende é que a única coisa que você pode controlar é o teu impulso, o teu espírito. O que é o teu espírito? É o teu impulso, a tua força, a tua garra, a tua determinação. Então você pode controlar o teu espírito. Você pode controlar a sua impetuosidade, você pode controlar o teu impulso, você pode controlar o teu jeito, você pode controlar. Você que faz. O Espírito Santo não é domável. O Espírito Santo não é controlado, mas o teu espírito é controlado. Então, o espírito do profeta, se ele quiser falar algo naquela hora, ele fala. Se ele quiser deixar para depois, ele fala. Se ele quiser agir de uma forma, ele age. Se ele quiser agir de outra, ele vai agir. Na verdade, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tem uma passagem muito interessante que eu acho que vai te ajudar para analisar essa questão. Por exemplo, quando Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, está lá escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. O Elias disse para Eliseu: pede-me o que você quiser. E o Eliseu pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha que está com letra minúscula, não maiúscula. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Não se trata ali do Espírito Santo. Não se trata ali do Espírito Santo. Se trata do espírito ousado, o espírito audacioso, o espírito valente de Elias. E não simplesmente o Espírito Santo. Então ninguém consegue ter porção dobrada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um só, e o Espírito Santo já foi dado numa dose para todo mundo. Na verdade, não existe porção dobrada do Espírito Santo. Existe, o Espírito Santo já foi derramado, sem medida. Então ele não dá mais para um menos para o outro. Então Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. E o que era o espírito de Elias? A sua ousadia, a sua intrepidez, a sua coragem, a sua determinação. Não tem nada demais você admirar uma pessoa, um pastor, um pregador, né, um missionário, e você desejar ter o ministério daquela pessoa e fazer mais ainda do que aquela pessoa fez, como foi no caso de Eliseu com Elias. Você entendeu isso?
Então, vamos entender. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4, a Bíblia ela vai dizer, tá, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá ok? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, que Deus abençoe, que você possa entender isso. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou ter um imenso prazer de conversar com você sobre esses e outros assuntos, como escatologia, evangelismo e missões, cura da alma, tá? Família, né? Vários outros temas que Deus tem nos dado, o Espírito Santo, esse que eu estou falando aqui, tá? Finanças, eu posso estar dando uma aula para você sem problema nenhum. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para você todo dia, e também você pode entrar em contato comigo para fazer um curso online, tá? Fazer um curso online comigo, curso de teologia, um curso básico, como ser um palestrante, como ser um pregador, vários cursos que eu tenho. Você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá bom? E eu quero ir na tua igreja, qualquer lugar do Brasil. Então você que está no YouTube, vou deixar aqui uma descrição aqui embaixo, tá ok? É só você olhar aqui, vou deixar um link com o meu e-mail, com o meu Facebook, tá? Com a minha página no Facebook, Pastor Paulo César Oliveira. Você vai entrar, se você tiver dúvida, eu não estou conseguindo entrar, vai lá no Google e você vai lá, procura Pastor Paulo César Oliveira e você vai encontrar. Você pode também botar lá, Igreja do Evangelho Pleno, Encontro com Cristo, ou Igreja do Evangelho Pleno, Rio de Janeiro. Aí você vai encontrar nossa igreja, nosso endereço, vai encontrar os nossos seminários, vai encontrar os nossos projetos sociais, vai encontrar tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Deus abençoe tua vida. Eu quero sugerir você que adquira também os nossos livros, tá? Eu tenho um livro sobre escatologia, um livro sobre finanças, eu tenho cursos para obreiros, para liderança e vários cursos que você quiser. Deus abençoe você, tenha um dia, uma noite, uma tarde abençoada na presença de Deus, graça e paz.